mulher com um uniforme de comissária de bordo, em estado de pânico, tem uma arma apontada para sua cabeça. Cortamos para as cenas da mesma mulher no início da linha do tempo, se preparando para o trabalho, olhando a bolha se formando em seu calcanhar. Uma nova série colombiana é um relato baseado numa história real de um sequestro de avião de 1973, que se tornou o mais longo em quilometragem e tempo na história da América Latina. Depois do sequestro do voo 375 aqui no Brasil, vamos acompanhar a história do sequestro do voo 601 lá na Colômbia. Queridos passageiros, eu sou a Gabi e vamos embarcar em mais um Pode Ver Sem Medo. O sequestro do voo 601 é uma minissérie colombiana que está na Netflix com 6 episódios e é uma releitura dramatizada do sequestro de avião mais duradouro da história da América Latina. Em 30 de maio de 1973, o voo HK-1274 decolou de Bogotá e acabou sendo sequestrado por 2 homens armados que afirmavam ser membros de um grupo guerrilheiro urbano. Eusébio Borgia e Solano Lopes exigiram dinheiro e também a libertação dos presos políticos encarcerados em Socorro, Colômbia. O governo colombiano recusou-se a cooperar e pretendia dar o exemplo para que ninguém no futuro ousasse planejar um sequestro. O clima político na América Latina naquela época era volátil e o skyjacking tornou-se um assunto desenfreado. A série começa em Bogotá, 1973. Ed, interpretada por Mônica Lopera, está lutando para sair de seu apartamento para pegar o voo. Ela é comissária de bordo da Aero Bolívar e deve trabalhar no voo 601 saindo de Bogotá. Seus 3 filhos pequenos estão causando estragos e a babá ainda não chegou. Uma cena caótica que já de cara te deixa aflito por Ed. A certa altura, seu filho mais novo se tranca no banheiro e quando Ed entra, ela acidentalmente arranca um de seus dentes permanentes com a porta, o que o leva a uma visita de emergência ao dentista, atrasando todo o cronograma de Ed, que já era um caos. E é aí que começa o mais completo caos na vida de Ed e daquele dia fatídico. Equilibrar o seu trabalho com os deveres inerentes à maternidade muitas vezes sobrecarregava Edilma, a nossa Ed. Mas depois do seu marido a ter abandonado com os 3 filhos, ela não teve outra escolha senão continuar a trabalhar o tempo inteiro, integral. E também iremos conhecer Bárbara logo de cara, outra comissária amiga de Ed, que como mulher indígena, a maior luta de Maria Eugênia, sim, esse era o seu nome real, era ser tratada como uma igual em seu trabalho. Durante toda a vida ela se comprometeu e de alguma forma estranha, o sequestro vai ajudá-la a perceber o que realmente quer da vida. O aeroporto está movimentado como sempre. 2 homens estão no estacionamento. Um está segurando uma caixa de bolo e outro está prendendo uma arma na coxa. Eles têm planos para o voo 601. Depois de serem pesadas pela supervisora Manchola, sim, pesadas em uma balança tradicional. Afinal, estamos em 1973 e o estereótipo de aeromoça era tudo naquela época. Depois disso, as aeromoças impecáveis do Aero Bolívar passam pelo terminal, lideradas por Bárbara, todas rumo aos seus voos. Edilma e Bárbara não estavam no voo 601 quando este decolou de Bogotá. Ed tentou fazer com que Bárbara a cobrisse, mas Manchola a avisa por telefone para chegar na hora ou ela vai perder o emprego. Ed tenta, mas não consegue, afinal ela tá lá no meio do caos com os filhos dela. E Bárbara deixa a inexperiente Marisol como única aeromoça do voo, que recebeu a responsabilidade de cuidar de todas as necessidades dos 43 passageiros a bordo. E nem preciso dizer que ela era péssima em seu trabalho. Ele vai matar a gente! E na cabine deste voo, temos o Capitão Wilches, que lida com um inexperiente copiloto, o Lequerica. O Wilches é um baita narcisista que se acha, e isso rende boas tiradas cômicas desses 2 na cabine. E quando o avião decola, os 2 homens executam seu plano. Eles querem que o avião seja reabastecido em Medellín para que possam voar para Cuba. Fiquem parados, que ninguém se machuca! Fica quieto aí! Isso é um assalto?
E o que mais poderia dar errado, não é mesmo? E com uma única comissária a bordo inconsciente, o capitão Wilches decidiu solicitar que a companhia aérea enviasse outra comissária. A situação com os passageiros estava ficando fora de controle e ele acreditava que ter confiança dos tripulantes a bordo era crucial para superar a crise. E Ed, que havia perdido o emprego naquela manhã depois de se atrasar pela ida ao dentista, tinha uma família para alimentar. Quando a diretora anunciou que precisavam de um acompanhante para embarcar na aeronave sequestrada, ela se ofereceu prontamente. E não esperava que Bárbara fosse junto com ela. Mas Bárbara, de alguma forma, consegue convencer essa mãe de 3 filhos a deixá-la acompanhar. Pronto, avião sequestrado, 2 bandidos, 2 comissárias, piloto que se acha e copiloto que quer se achar e passageiros em pânico. Não poderia ser outra coisa senão uma fórmula de sucesso. E a nossa história seria mais sobre a tripulação no ar e em terra que fez o que pôde para manter seus passageiros seguros. O enredo captura a negociação de alto risco e a luta desesperada da tripulação para garantir a segurança dos reféns e pousar o avião com todos vivos. $200 mil e eu solto os reféns. Ou então eu mato o passageiro! Além de explorar temas de coragem, redenção e as áreas morais cinzentas em situações extremas. Ela desafia a pensar sobre o que faríamos em tais circunstâncias, deixando a série não apenas divertida, mas instigante. Cada episódio vale muito a pena, desvendando os acontecimentos com maestria. E tudo está na medida aqui, desde o cômico até o drama. E a trilha sonora é uma viagem cultural à parte. As atuações são impecáveis e o roteiro é muito bem escrito. Desde os motivos dos sequestradores, lutas desesperadas da tripulação e passageiros, até os trâmites em terra para negociar o desfecho. Tudo isso sem esquecer das crianças que ficaram em terra, tá? Lembre-se dos 3 filhos dela. E ainda temos um desfecho sensacional que te deixa satisfeito ao terminar de assistir, com a sensação de quero ver tudo de novo. Então nem preciso dizer que você pode ver sem medo, né? Um drama de sequestro explora como as emoções humanas são retratadas em meio ao caos. E você se pegará pensando se faria o mesmo. E já me conta aqui se faria o que eles fizeram. E foi isso, pessoal. Se curtiu, não esquece de deixar o like para me ajudar, se inscreve aqui no canal e não esquece de ativar o sininho para não perder o aviso do próximo vídeo. E se curte notícias sobre esse universo, passa lá no meu blog que o endereço está aqui na descrição. E até a próxima!